Mas o gráfico basicamente ele mostra que você teve um aumento do PIB per capita após a Revolução Industrial. Que todos os teóricos concordam que é o grande ápice ali quando começa o capitalismo. Então você teve um aumento global do PIB per capita, primeiramente com o Reino Unido e depois, posteriormente, com os Estados Unidos, que tinha mais relação, mas até os outros países que tinham relações posteriores, eles também tiveram um aumento do PIB per capita e é um aumento significativo. Quando você olha pro gráfico, chega a ser impressionante. Você teve, por exemplo, uma redução da miséria global. A extrema pobreza, em 1820, antes da Revolução Industrial, ela atingia 90% da população. Em 2020, ela atinge somente 10%. E aí, o capitalismo é tão horrível assim? Você reduziu a extrema pobreza no mundo, você aumentou o PIB per capita, aumentou a renda, tirou o poder na prática da mão dos nobres e permitiu a ascensão social de novas classes com poder financeiro? Eu não entendi ainda a crítica. Porque no regime comunista, você olha no próprio gráfico aí, a Coreia do Norte, que é um regime que apostou no socialismo sim, foi uma revolução socialista sim, até hoje eles estão na pobreza. Até hoje na Coreia do Norte as pessoas vivem como países da África, os países no mais extremo da África ali, países muito pobres. E por quê? Por conta da tentativa fracassada de um socialismo utópico que o meu adversário aqui defende, que ele não consegue sustentar, então ele precisa fazer um show, contar uma história enorme, relatando questões históricas, mas sem responder de fato as perguntas ou distorcendo as perguntas, porque ele não tem realmente argumentos. É difícil você sustentar algo que está contra a história. Tem outro gráfico também que eu coloquei, se puder colocar mostrando a extrema pobreza, como ela reduziu. Eu queria saber como é que você me explica. Qual é a parte, o socialismo, onde o socialismo é melhor do que o capitalismo, sendo que a Revolução Industrial, ela gerou redução da extrema pobreza, aumento do PIB per capita, redução da mortalidade das pessoas. E outra pergunta ainda, vou complementar aqui. Você preferia viver antes da Revolução Industrial ou agora? Claro. 5 minutos para a resposta, então. Tranquilo, preferia viver agora e mais, preferia viver no capitalismo do que na Idade Média, do que em várias outras formas de sociedade que existiram antes. O capitalismo aí, vai. Não há dúvida nenhuma de que o capitalismo ele propiciou um desenvolvimento da técnica muito grande e várias dessas coisas aconteceram. Apesar disso, chegado a um determinado estágio de desenvolvimento, o que nós temos? Monopólios gigantescos, do qual ele mencionou inclusive, centralização do capital numa esfera gigantesca, esse PIB per capita que avançou, né, segundo essas análises retrospectivas, porque pouca gente sabe, mas PIB é uma coisa que existe, tá, gente? Só nos últimos 60, 70 anos, na verdade, cálculo de PIB. O que se faz é projeções bastante duvidosas, principalmente no caso de economias que não eram muito monetarizadas, né? Mas já há uma estagnação de longo prazo, conflitos escalados à escala global, possibilidade de guerra mundial e mais, o PIB per capita é uma média. Né? É uma média, você tem setores que não se apropriam disso e você tem setores que se apropriam de magnitudes gigantescas do que é esse PIB per capita. E a extrema pobreza. Então, o fato do capitalismo cumprir um papel desse ponto de vista técnico, isso aí, manifesto comunista que você, né, presenteou aqui o Vilela no começo, ele deve gastar bem uns 30% do texto tratando disso, né? Mas aparentemente o nosso colega não leu, embora ele já tenha uma opinião bastante clara e formada a respeito disso. Então, houve, sem dúvida, isso. Agora, há um certo uso de categorias aí projetadas no passado, como extrema pobreza, etc, que é para fugir da análise do que tem se passado nos últimos 100 anos. É sabido, por exemplo, que só na Europa as pessoas cresceram 15 a 20 centímetros de altura só por uma ingestão de proteína no século XVII, século XVIII. Isso aí é tudo fato. A questão é, onde o capitalismo deu, quais são os seus desdobramentos mais recentes e para onde ele está nos conduzindo, depois que todos esses ganhos técnicos ocorreram lá no passado, né? Então, primeiro, nos pontos que ele mencionou, ditadura do proletariado. Sim, para nós todos os governos, ele tem um caráter ditatorial. Se há poder, tem um caráter ditatorial. Para a gente, todos os regimes que existem no capitalismo, então prestem atenção no termo, são ditaduras nesse ponto de vista. Todos os regimes são ditaduras desse ponto de vista. Quem se opõe, vocês matam? Então, quando nós estamos dizendo que é uma ditadura do proletariado, significa apenas que esse governo ele está expressamente defendendo os interesses da classe trabalhadora. Não significa que você vai opor quem mata, nada disso. Não? Mas você está expressamente defendendo aquele setor específico.
A hipocrisia da democracia liberal é que, embora ela se coloque como sendo o governo de todos, ela é um governo de todos onde a relação das pessoas se dá a partir do poder que as relações monetárias, que a propriedade do capital te propicia. Então, pra gente, a mais democrática das democracias liberais é uma ditadura. E, honestamente, como nós chamamos a mais democrática das democracias liberais de uma ditadura, nós dizemos, durante o processo de constituição do socialismo, o governo que nós queremos muito mais democrático do que os existem hoje, é assim, ainda assim uma ditadura, porque ele defende os interesses da classe trabalhadora contra a classe que ele quer expropriar, que é dos grandes capitalistas, proprietários dos grandes capitais, com fortunas bilionárias, que movem a nossa economia inteira, instrumentaliza o Estado. Né? Então é óbvio que vai ter relação entre esse grande capital e o Estado, porque quem tem mais poder vai ter mais influência no Estado. Um país como o Brasil, que 200 grupos econômicos hegemoniza metade do PIB do país, e mundialmente essa discrepância ela é ainda maior. Então o capitalismo desenvolveu sim a técnica, o capitalismo elevou sim o PIB per capita. Agora, com várias contradições, dentre elas, tem dificuldade de continuar desenvolvendo. A gente tem hoje 15 anos de estagnação global no capitalismo. Tá? Se você pegar e colocar variação do PIB no último PIB mundial, ou mesmo a variação das maiores empresas... A gente tem a gente está tornando a ser protecionista, o livre mercado está deixando de existir, todos os países preocupados e cada um cuidando... Exatamente. Porque não consegue se expandir. Ou invadindo outras nações para explorar minério, né? Então, que do ponto de vista histórico o capitalismo cumpriu o papel, tem nenhuma dúvida sobre isso, Lucas. Inclusive o Manifesto Comunista gasta metade falando disso. A questão é para onde vamos agora, a partir da análise do que está acontecendo agora e dos problemas que estão postos agora. O que nós vamos fazer?